Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou Estevão Márcio Capeloto e esse é o nosso curso de Teologia Básica, Sal, o sabor da salvação. E nessa nossa 10ª aula, nós vamos falar sobre um assunto que muitos não gostam de falar. Nós vamos falar sobre quem é Satanás. E nós precisamos conhecer quem é o inimigo das nossas almas, pois assim como um ladrão que adentra uma casa e o dono não tem conhecimento que aquele ladrão está naquela casa, o ladrão fica livre para roubar, matar e destruir. E assim também é no mundo espiritual. Satanás não quer que nós tenhamos conhecimento da existência dele, para que ele fique livre para cometer as suas maldades. E assim também naquela casa, quando tem um ladrão, se o proprietário daquela casa chega, ele é pego de surpresa. E sendo pego de surpresa, ele é tomado como vítima e refém na mão daquele ladrão. E também no mundo espiritual da mesma forma acontece. A pessoa que não tem conhecimento sobre o inimigo, não tem conhecimento sobre Satanás, ela é pega de surpresa e acaba virando escrava na mão de Satanás, acaba virando um refém na mão dele. E naquele caso do ladrão, quando a pessoa é pega como refém, quando a polícia chega naquele local, antes de agir, antes de libertar aquele refém, a polícia procura conhecer os antecedentes daquele ladrão, procura conhecer o perfil daquele ladrão, para depois agir e libertar a vítima. E nós também, para libertarmos almas que estão escravas na mão de Satanás, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Mas antes de iniciarmos essa nossa aula, eu gostaria de agradecer a você que está acompanhando o nosso curso, você que já fez seu cadastro como aluno pelo aplicativo Bíblia JFA Offline, pois o seu cadastro como aluno é necessário para receber o seu certificado de conclusão do curso ao final das 14 aulas. E se você ainda não fez seu cadastro e quer receber o seu certificado, faça seu cadastro e aprenda a fazer seu cadastro clicando no vídeo que vai aparecer aqui em cima, vídeo de apresentação do curso. Lá você vai aprender a fazer o seu cadastro. Não esqueça também de já deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, para assim nos ajudar e a compartilhar muito mais a palavra de Deus com muitas pessoas. E nessa nossa 10ª aula, nós vamos conhecer quem é o inimigo das nossas almas, suas características e como ele faz para nos enganar. Mas para sabermos quem é Satanás, podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14 e 15, onde está escrito: Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então, como podemos ver, Satanás era um querubim, uma posição especial na guarda dos anjos de Deus. E ele, como querubim, ele tinha livre acesso ao lugar santo onde Deus vive. Mas biblicamente não há especificação de tempo nem como os anjos foram criados. A única coisa que a Bíblia nos diz é que eles foram criados num princípio remoto. Mas sendo Satanás um querubim, tendo uma importante posição na guarda dos anjos, o que aconteceu com ele para ele estar na situação que está hoje, como nós conhecemos? Então, primeiramente, nós vamos ver que Satanás pecou, deixando o orgulho entrar no seu coração, querendo se tornar mais importante do que Deus. Como podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 16 e 17, onde está escrito: Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim da guarda. Te expulsei do meio das
pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Também da mesma forma podemos ver no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14, onde diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, depois de pecar, Satanás não permaneceu no céu. Toda a honra que Satanás tinha como querubim foi tirada por Deus, e Deus o lançou na terra juntamente com seus anjos, onde estão atualmente e ficarão até a consumação dos séculos, até que chegue o dia do juízo final, onde eles serão julgados e condenados. Como podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 12, onde diz no versículo 4: A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Então Satanás, quando foi expulso do céu, ele levou a terça parte das estrelas. E quando a Bíblia fala de estrelas, representa anjos. Então Satanás foi lançado na terra junto com seus anjos. Como também podemos ver no versículo 9, ainda do livro de Apocalipse, no capítulo 12, onde diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Porém, Satanás, apesar de ter sido expulso dos céus, do lugar santo, sido lançado na terra, ele permaneceu com os poderes de um ser celestial, de um ser espiritual. E a Bíblia nos diz que ele se tornou o príncipe das potestades do ar. Ele se tornou o governante dos espíritos demoníacos que agora governam esta terra. Mas demônios existem, eles conseguem falar? Como podemos ver na Bíblia, os anjos que foram expulsos junto com Satanás, os anjos que participaram da rebelião de Satanás contra Deus, eles foram lançados na terra e esses anjos se tornaram os demônios. E como podemos ver numa passagem que está em Marcos, capítulo 5, onde fala sobre um homem que estava possuído por uma legião de demônios, podemos ver que esses demônios, através de uma pessoa que não serve a Deus, eles podem falar, se comunicar com outras pessoas. Então sim, demônios existem e eles podem falar. Mas como podemos ver no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, está escrito: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então esses demônios, esses anjos caídos, assim como Satanás, eles também serão julgados e condenados no final dos tempos e serão lançados no fogo eterno para a condenação e tormento eterno. Mas será que esses demônios reconhecem quem são os servos de Deus aqui na terra? Há uma passagem muito conhecida que exemplifica muito bem essa questão, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, onde diz que havia 7 filhos do sacerdote Seva que realizavam exorcismo nas ruas. E eles, vendo o poder de Deus sobre a vida de Paulo, começaram a tentar invocar o nome de Jesus e o nome de Paulo para expulsar aqueles demônios. Porém, aqueles espíritos malignos lhes responderam: Bem sei eu quem é Jesus e também conheço a Paulo, mas vós quem sois? Então podemos ver que até mesmo os demônios reconhecem e respeitam a autoridade de Deus sobre a vida de seus servos, aqueles que vivem e seguem a palavra de Jesus, aqueles que vivem imitadores de Cristo. Uma dúvida que muitos têm
é que esses demônios, se eles têm poder para realizar sinais e prodígios aqui na Terra, poder para manifestar alguma coisa no nosso plano terrestre. Como podemos ver na passagem em que Moisés e Arão foram diante do Faraó realizar os sinais de poder que Deus ordenou, Faraó convocou seus magos que também realizaram os mesmos sinais. E a Bíblia vai nos mostrar que os demônios e Satanás não só enganam as pessoas, mas eles também têm o poder de manifestar sinais e prodígios usando pessoas que não servem a Deus, se manifestando através das pessoas que são seus escravos. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, está escrito: pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Também no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, como podemos ver nesses versículos, Satanás e seus demônios não somente enganam, mas eles também operam sinais e prodígios através das pessoas que estão nas mãos deles, através das pessoas que se tornaram escravos na mão de Satanás. Mas sendo Satanás um ser espiritual que manteve os seus poderes como anjos, e nós sendo apenas homens mortais, como nós podemos combater Satanás e seus demônios? Como nós podemos resistir ao mal e vencermos? E a Bíblia vai nos dizer que só há uma maneira de vencermos o mal, vencermos o nosso inimigo, que é através do nome de Jesus. Pois Jesus Cristo venceu a Satanás na cruz e depois da sua ressurreição recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E somente através do nome de Jesus Cristo podemos vencer o nosso inimigo. Como podemos ver no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, onde está escrito: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Também no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, está escrito: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E como nós vimos, Satanás e seus demônios serão julgados e condenados no final dos tempos. Mas muitas pessoas acreditam que o inferno é governado por Satanás e seus demônios, que quem for para lá ficará sobre o domínio de Satanás, atormentado pelos seus demônios. Mas a Bíblia nos fala outra coisa. Vejamos. No livro de Mateus, como já vimos, no capítulo 25, versículo 41, está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E também no livro de Apocalipse, no versículo 10 do capítulo 20, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, como podemos ver nesses versículos, o inferno, o fogo eterno, não está sob o domínio de Satanás e seus demônios. Somente Deus tem poder sobre aquele lugar. E Satanás e seus demônios serão condenados e lançados no fogo eterno e serão atormentados pelos séculos dos séculos, juntamente com aqueles que não adorarem a Deus e não receberem a graça de alcançarem os céus. E se Deus rejeitou o seu querubim pela soberba, pelo orgulho, como Deus trata o homem que deixa o orgulho entrar em seu coração? A soberba e o orgulho é um pecado que entristece muito a Deus. Todo pecado nos afasta de Deus,
Mas sobre os soberbos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então o pecado da soberba, o pecado do orgulho, não nos faz só nos afastar de Deus, mas também faz Deus resistir à nossa presença. Como podemos ver no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, está escrito: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também da mesma forma está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6: todavia, dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E nessa nossa 10ª aula nós aprendemos que Satanás e seus demônios existem. São anjos caídos que, apesar de terem sido lançados fora do céu, eles ainda manteve os seus poderes como seres espirituais. E que nós, homens mortais, precisamos de Jesus para vencermos nosso inimigo. Só através do nome de Jesus podemos vencer Satanás e seus demônios. E também vimos que é importante termos conhecimento sobre quem é Satanás e seus demônios, para que nós não sejamos surpreendidos, pegos de surpresas e enganados. E eu quero te convidar na próxima sexta-feira, dia 20 de março, para a nossa 11ª aula, onde vamos falar sobre justificação. E você que gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e assim nós vamos conseguir compartilhar essa aula, compartilhar a palavra de Deus com muito mais pessoas. Também, se quiser nos ajudar a divulgar esse vídeo, tira um print desse vídeo, copie o link do vídeo e coloque no seu stories, e assim muitas pessoas verão e irão aprender mais sobre a palavra de Deus. E não se esqueça nunca de continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus até que Cristo seja formado em nós. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.